Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje falaremos da crise. É verdade, já não estou convosco há algum tempo, pois a vida por estes lados também não tem sido muito fácil. Meio a bastante trabalho, condições climatéricas adversas, enfim. Mas cá estou eu novamente e não me esqueci de vocês. E continuo pensando em todos vocês que têm apoiado e têm visto os vídeos deste canal. Bom amigos, como vocês já devem ter percebido, estamos no meio de uma crise estupenda neste momento, uma crise espetacular, algo que a humanidade já não testemunhava há muitas décadas. Algo que está mexendo com o planeta inteiro de uma só vez. Sim, o fim dos tempos iam trazer estas coisas. A Bíblia diz-lo. Mas antes da Bíblia, vamos às notícias. E o que é que dizem as notícias de hoje? Dizem o seguinte. Diz que as pessoas não percebem bem a magnitude. O mundo enfrenta a maior ameaça energética da história. Ok. A maior ameaça energética da história. Num mundo hoje em dia que está completamente globalizado e que toda a gente depende de toda a gente, se uma cadeia falha, se um elo da corrente parte, o que é que acontece? Toda a corrente, todo o restante mecanismo mundial para. E neste caso temos o petróleo. Uma crise à volta do petróleo. Esta guerra do Irão, que vocês estão testemunhando, ela foi provocada. Foi uma espécie de demolição controlada da economia mundial. Como aqueles prédios que vocês veem, aqueles prédios devolutos e obsoletos que são demolidos com explosivos, de forma controlada, para caírem bem direitinhos. Foi tudo planeado, estudado por engenheiros, para haver uma demolição controlada. Pois exatamente é o que está acontecendo com a economia mundial. Há uma demolição controlada da economia mundial para que ela entre em profunda recessão. Tudo planeado. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isto? Lá no clássico capítulo de Mateus 24, não é? No verso 7, vai-nos dar um panorama real do que está a acontecer hoje. É verdade, estas coisas também aconteceram no passado, durante o século XX. Mas a história nunca para de se repetir. E vemos hoje em dia o que está a acontecer. Justamente o que diz o verso 7. E diz, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Esta guerra do Irão quase que está abrindo precedentes para um terceiro conflito. É verdade, a nível mundial. E há reino contra reino, há nação contra nação. Uns prometem ataques, outros não fazem. Enfim, há aqui um clima um pouco estranho. Mas diz também que haverá fomes. Haverá fomes, amigos. Vamos por partes. Porquê é que o Irão está a ser atacado? As notícias regulares, a televisão, que só serve para nos conformar, não é para informar, é para nos conformar com o sistema, vem dizer, olha, foi por causa do programa nuclear do Irão, porque os Estados Unidos não concordavam, podia ser uma ameaça global. Mas, queridos amigos, os únicos países que são uma ameaça global neste momento é os Estados Unidos e Israel. Esses é que são uma ameaça global. Não sou partidário de nenhum país, nem sou partidário de partidos políticos. Aqui nós somos neutros, somos apenas partidários de Cristo, mais nada. Mas vamos ver as coisas como elas são. E aqui neste canal, e à semelhança de alguns outros por aí, nós percebemos a realidade das coisas, a realidade que a televisão não traz, que os meios de comunicação controlados pelas elites não trazem. Dois países estão atacando o Irão, os Estados Unidos e Israel. Ora, Israel está a fazê-lo porquê? Porque o Irão é um clássico inimigo de Israel e está ameaçando a hegemonia do Médio Oriente. Israel quer ser, digamos, a espécie de potência do Médio Oriente. E o Irão está atrapalhando os planos de Israel. É alguém que está financiando, infelizmente, grupos não é, que espalham terror, que estão atacando Israel. E Israel, então, que não se sente seguro e que não se sente, digamos, grande o suficiente, convém ver o Irão esmagado. Ora, por outro lado, temos os Estados Unidos. E porquê é que os Estados Unidos atacam o Irão? Não é por causa do programa nuclear. Reparem, existe uma lista de países, ou existia uma lista de países, não é? Falamos no passado, que não estavam debaixo, ou seja, cujos seus bancos, os bancos desses países, não estavam debaixo do Banco Central Mundial, do principal banco.
o Banco Central Mundial, que é controlado pela poderosa família Rothschild, com massivos interesses económicos pelo planeta. Ora, todos os nossos países, aqui, Europa, as Américas, todo lado está controlado por todos os nossos bancos centrais, o Banco de Portugal, seja o Banco do Brasil, o Banco de Espanha, seja lá, os bancos, digamos, dos países são controlados pelo Banco Central Mundial, que está, digamos, sendo controlado pela família Rothschild. Bom, há uma pequena lista de países que não tinham e que estavam fora do controle do Banco Central, que eram eles, Síria, que já caiu, a Líbia, de Gaddafi, que já caiu, Cuba, está a cair, e tínhamos também o Irão. O Irão é o último da lista que irá cair. Porquê? Porque não é conveniente haver países fora do controle do Banco Central Mundial. Então, o motivo de subverter certos países é para mudar a sua liderança, não é? E assim manter aqueles países debaixo do controle financeiro mundial. Porque esses países tinham o seu sistema económico próprio e não davam satisfações a nível internacional a nenhum banco. Eles tinham as suas economias próprias. E eles estavam uma espécie fora do controle, digamos, da economia mundial, dos Rothschild. E eles querem o controle total do planeta. Não querem que ninguém escape ao seu controle. Querem reformular a velha ordem e fazer uma nova ordem mundial com o controle absoluto. E essa meia dúzia de países que já caíram não estavam sob o controle absoluto dos Rothschild. E agora estão, quando irão cair. Ora, por isso é que a América está sendo usada para atacar o Irão, para subverter aquele regime, de forma a que o novo regime que possa vir, então, seja favorável aos Estados Unidos e favorável também ao Banco Central Mundial. Isto são os verdadeiros motivos pelo qual o Irão está a ser atacado. Até porque o próprio Irão concordou em recuar no seu plano, digamos, nuclear, concordou com algumas coisas quase impossíveis que os Estados Unidos lhes estavam pedindo. Mas mesmo assim foram atacados por pressão de Israel e por pressão também dos grandes interesses económicos. Ora, o que é que isto está a originar? Não, a América não quer o petróleo do Irão. A América não precisa do petróleo do Irão. Mas estão atacando o Irão. E o Irão sente-se ameaçado e está a responder atacando os aliados dos Estados Unidos também. Ora, reparem, como isto é tudo uma espécie de demolição controlada. O petróleo é o motor do mundo. Sem petróleo e sem gás, não é? Esses dois produtos que estão sendo restritos lá no Irão, sem petróleo e sem gás não há economia. Não há aquecimento para as casas, não há fertilizantes, não há combustível para fazer andar aviões e caminhões, essenciais à economia, não há nada. E o facto é que, reparem, o Bahrein, o Kuwait, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos estão sendo atacados pelo Irão, não é? Estão lá, o Irão está lançando, digamos, esses foguetes grandes contra alvos energéticos desses países e não há resposta por parte desses países. Todos esses países têm as suas forças armadas, mas ninguém responde. Porquê? Porque não convém. Ou seja, deixa destruir para causar o caos mundial. Ora, e aqui é que vem o problema. Agora começa a nascer aqui um problema. É que para o anticristo vir à Terra, ok, a imitação de Cristo, o próprio Lúcifer, como vocês sabem, tem que haver um caos mundial no planeta. Tem que haver guerras, a economia tem que estar de rastros, tem que haver uma subversão de toda a ordem velha que tivemos até agora, desde a Segunda Guerra Mundial, que se estabeleceu até ao dia de hoje. Então, essa velha ordem tem que ser deitada por terra e tem que nascer uma nova ordem mundial a partir do caos. E isso é que eles estão fazendo neste momento. Estão desferindo golpes imensos na economia mundial. Onde, para vocês terem uma ideia, se a guerra acabasse agora, neste momento, a economia mundial continuaria com sequelas por anos e anos e anos. Ou seja, os preços galopantes que temos até agora, que em poucas semanas vimos o preço dos combustíveis aumentar drasticamente, essas coisas e mesmo o aumento generalizado dos preços, a falta de algumas matérias-primas, essas coisas não iriam recuar rapidamente, iriam demorar anos. Se a guerra acabasse hoje, iriam demorar anos e anos e anos a voltar ao normal. Ora, é neste cenário, aliás, é este cenário que está sendo preparado para a volta do Anticristo.
este caos que está sendo instalado por conta de interesses mundiais, por conta do plano, digamos, da nova ordem mundial. Todas essas coisas estão sendo feitas de propósito. E agora vem um novo problema, porque isto são problemas atrás de problemas. Lembrem-se, quando vocês olham para Mateus 24, vocês não veem lá um problema só, veem vários. Até porque, depois do verso 7, vem-nos dizer Cristo, ou aliás, antes do verso 7 diz Cristo que haveriam outros que iriam em nome dele, outros falsos cristos. E sim, o verdadeiro falso Cristo virá em breve, o falso Messias. E o caminho está sendo preparado para ele. Mas temos aqui um outro grande problema e este agora toca-nos a nós, essencialmente. Nós, a mim e a vocês que estão ouvindo este canal. Há vários anos a esta parte eu tenho-vos alertado que é essencial que nós tenhamos um pequeno estoque de alimentos. Uma pequena parcela de alimentos em casa que nos vão garantir alguma sobrevivência ou pelo menos algum conforto durante alguns dias. Isto não é para anos, amigos, ok? Ninguém armazena alimentos para anos. Nós não somos sobrevivencialistas. Deus não quer sobrevivencialismos. Deus quer fé e confiança. Mas falamos aqui num período de transição. E muitas pessoas me criticaram ao longo do tempo, dizendo que não é preciso, basta confiar em Deus. As coisas não são bem assim, amigos. Deus só faz aquilo que nós não conseguimos fazer. E é verdade. Poderão escassear algumas coisas nos supermercados. Poderá haver uma fome, como diz aqui no verso 7 de Mateus 24. Ora, se essas coisas estão prestes a vir, devemos estar preparados pelo menos com o mínimo. Já não é necessário mais, mas pelo menos com o mínimo. Porque esta questão da guerra está a fazer subir os preços e provavelmente, se não houver combustível suficiente, os barcos e os caminhões poderão não vir abastecer as superfícies comerciais que nós usamos por aí. E isso representa um problema. Ora, se nós tivermos um pequeno estoque de víveres, do que é essencial, não vou dizer que passemos incólumes, mas será mais fácil para nós superar a crise. Uma crise de abastecimento, tal como a que houve lá na pestilência, que há um tempo atrás. Bom, temos também aqui um outro problema ainda agregado a este. Isso é só problemas, amigos. É que além deste problema, digamos, da cadeia de abastecimentos, teremos também o apagão mundial, onde vários órgãos de comunicação social, já desde a altura da pestilência, vejam, já alguns Estados europeus, e cada vez mais têm-no feito, e aqui em Portugal também já o fez, têm alertado os seus cidadãos para que tenham alguns víveres, alguns alimentos preparados para um apagão energético mundial. Ora, um apagão energético que poderá durar, segundo se estima, entre 7 a 8 dias. Uma espécie de reset, o grande reset que eles tanto pregavam no tempo da pestilência. O grande reset. Bom, para fazer uma espécie de reboot, reiniciar a economia mundial. E depois então já viremos com as moedas digitais, já viremos com todo um sem número de restrições que caminharão para a profecia bíblica de impedir algumas pessoas de comprar e vender, não é? Vão digitalizar a economia. Algo que ainda não está bem pronto neste momento, mas depois do reset isso vai acontecer. Ora, serão mais 7 a 8 dias, na melhor das hipóteses, de apagão. Ou seja, não há eletricidade, não há postos de combustível, não há supermercados, não há nada, basicamente. Então, estaremos aqui numa outra situação complicada. Portanto, amigos, então, qual é o meu objetivo a vir aqui? É lembrar-vos que vocês devem fazer essa preparação, essa pequena preparação, esse estoque de alimentos e do que é essencial. Mas há uma segunda preparação a ser feita. Esta é a parte física. E temos a parte espiritual. Cada vez mais a nossa fé deve aumentar em Cristo, amigos. A nossa fé em Cristo. Aperfeiçoar o caráter em Cristo. Porque reparem, a partir de agora as coisas vão acontecer de forma galopante, e já estão a acontecer, vão atingir-nos a nós diretamente, de uma maneira a que muitas pessoas, com tantas leis restritivas, até sobre a alimentação e tudo mais, tanta coisa restritiva, que muitas pessoas, por amor ao conforto, elas vão recuar e vão preferir ceder, digamos, nos seus princípios e nas suas convicções, ceder princípios bíblicos por conta do conforto. Porquê? Porque estão agarrados a este mundo, porque têm fé nas coisas deste mundo, porque estão apoiados no sistema e nas instituições do sistema. Não se apoiaram em Cristo. Porque sim, aqui diz
que nós teremos fomes. E se há um inimigo da raça humana a qual ela não gosta de ter, é a fome. É o pior inimigo da raça humana. E muitas pessoas, para não passar fome ou privação de algumas coisas, vão se entregar ao sistema. Vão deixar de confiar em Cristo e confiar num sistema corrupto. E é isto que eu não queria que acontecesse com vocês. Ora, se nós tivermos fé em Cristo, ainda que nós não tenhamos roupa no corpo, ou ainda que nós tenhamos estômago vazio, porque não vamos morrer de fome, mas ainda que viemos a padecer de certas necessidades, ainda que viemos a passar algumas necessidades e privações, não vamos desistir de Cristo. Não vamos colocar a fé para trás das costas só porque não temos comida no armário. Não vamos colocar a fé para trás das costas só porque não temos um sistema bancário, só porque não temos segurança social, só porque não podemos circular de automóvel. Essas coisas são uma consequência das bênçãos de Deus. Não são um fim propriamente dito. São apenas uma medida de conforto que temos hoje em dia. Não é o fim das nossas vidas. Cristo sim é o fim, é o objetivo das nossas vidas. Não é o nosso conforto. Estas coisas, amigos, todo o sistema financeiro, todo o conforto que temos, as nossas casas, os nossos automóveis, a nossa despensa cheia, todas essas coisas vão ficar aqui, vão perecer aqui, vai ser queimado, arrasado. Mas a fé em Cristo permanecerá para todo sempre. Portanto, meus queridos, está mais do que na hora de nós confiarmos em Cristo, porque o mundo que nós conhecemos está a acabar, está a ruir, estão a demoli-lo de forma controlada, à frente dos nossos olhos. Então muitas coisas complicadas estão a vir a caminho de nós, meus queridos. Já estava desde o século XIX que estas coisas estavam escritas, que iam acontecer, que no fim dos tempos haveria uma guerra no mundo muçulmano. Todas estas coisas já estavam desde lá atrás, digamos, profetizadas pelas hostes do inimigo. Eles próprios escreveram coisas que iam acontecer pela mão do Albert Pike e por aí fora. Se quiserem, investiguem sobre isso. Mas antes do inimigo dizer, já Cristo dizia, aqui em Mateus 24, há 2000 anos atrás, nos ouvidos dos discípulos, ele dizia que no fim dos tempos, onde nós vivemos, ia haver estas coisas. Reino contra reino, nação contra nação, fomes, terremotos em vários sítios. Quase todos os dias temos notícias de terremotos. Aqui na zona da Europa, aqui nas Américas, Oceania, por aí fora. Quase todos os dias há notícias de terremotos. Então a terra está gemendo com dores de parto. A terra está cansada. A terra está farta da presença humana. Não é? E está tudo colapsando à nossa volta. Seja a natureza, seja a economia, seja tudo. Tudo está a ruir. Mas há uma coisa que não deve ruir em nós, amigos. É fé em Cristo. É a confiança em Cristo. É a entrega total. Tal como uma criança se entrega ao seu pai e à sua mãe, nós nos entregamos a Cristo. E o mundo pode desabar. O mundo pode ruir. Mas a única coisa que não vai ruir é a fé e a confiança em Cristo. Desejo que o Senhor vos guarde, vos abençoe e vos fortaleça nestes tempos difíceis. E até à próxima.